Bom dia, turma, tudo bem? Então, hoje a nossa aula será sobre relações trigonométricas recíprocas. Quando a gente fala de relações trigonométricas recíprocas, a gente tem que primeiro frisar que toda relação trigonométrica recíproca ela vem da relação trigonométrica original. Essa relação trigonométrica original é o seno, o cosseno e a tangente. Como vocês lembram da tabela trigonométrica, a gente até cantou a musiquinha para construir essa tabela trigonométrica. Mediante essa tabela trigonométrica, nós iremos chegar nas relações trigonométricas recíprocas. Quais são essas relações trigonométricas recíprocas? Essa nossa aula ela está na página 150 da frente B, tá? No livro de matemática do segundo médio. Então, as relações trigonométricas recíprocas são elas: secante, cossecante e cotangente, tudo bem? Por quê? Porque o seno, cosseno e a tangente nós já temos pela tabela trigonométrica. Lembra lá? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Os três ângulos de 30, 45 e 60 são chamados de ângulos notáveis, tá? Que são os ângulos dependentes de outros ângulos que virão na nossa tabela trigonométrica, tá? No nosso círculo trigonométrico. Então, o seno de 30 graus, lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Construímos a nossa tabela trigonométrica. Mediante a construção desta tabela trigonométrica, nós teremos todas as relações trigonométricas que a gente quiser, tá? Começando pela secante, que é uma tabela trigonométrica recíproca. A secante, observe que ele começa com C de seno. Só que eu não quero o seno, eu quero o inverso do seno. Então vai ser 1 sobre o cosseno. Então a fórmula da secante é 1 dividido pelo cosseno, tudo bem? Professor, e a cossecante? Começa com cos, de cosseno, só que eu quero o inverso do cosseno, e o inverso do cosseno é 1 sobre o seno, tudo bem? E a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o contrário, né? O inverso é o cosseno sobre o seno. E mediante estas relações trigonométricas que nós teremos aqui, nós construiremos qualquer outra que vier. Vamos ver esse exemplo aqui comigo, turma. Seja x um ângulo do segundo quadrante. Lembra lá, né? Eu tenho um círculo trigonométrico, onde o eixo horizontal é o cosseno, o eixo vertical é o seno. O ponto de interseção é o zero. Este círculo trigonométrico ele divide em 4 quadrantes, sempre no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, se ele quer pertencente ao segundo quadrante, então observe que ele vai ter que estar entre esse intervalo aqui de quê? De 90 graus e de 180 graus, ou mais precisamente em radianos, de π sobre 2, que é 180 dividido por 2, que é 90 graus, até o π, que vale 180 graus na circunferência. Então, seja um ângulo pertencente ao segundo quadrante, tá o quê? O cosseno de x é igual a menos 2/3, então ele deu o cosseno de x. Se ele deu uma das razões trigonométricas, a gente consegue construir todas as outras. Então, o cosseno de x, menos 2 sobre 3. Determina o valor das outras 5 funções trigonométricas. E eu coloquei aqui para facilitar. As 5 funções que ele quer calcular é o seno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Por que não o cosseno? Porque o cosseno ele já deu. Primeiro vamos calcular o seno de x. Professor, como que a gente vai calcular o seno de x, sendo que ele não deu na questão? Lembra da relação fundamental trigonométrica RFT? RFT, relação fundamental trigonométrica. O que ela diz? Que o seno ao quadrado de x
mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa relação ela é fundamental na trigonometria, porque tudo vai depender dela, tá? Se ele quer calcular o seno, ele não tem o seno, mas ele tem o cosseno. É só substituir. Seno ao quadrado de x mais o cosseno, quanto que é? Menos 2 sobre 3. Não esquecendo que o menos 2 sobre 3 ele está ao quadrado, então eu vou elevar ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Resolvendo primeiro a potência, não é isso? Então, seno ao quadrado de x eu vou repetir, mas sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. 2 ao quadrado, 4, sobre 3 ao quadrado, que é 9. Tudo isso igual a 1. 4 nonos está positivo, quando eu mudo a posição ele vira negativo. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 sobre 9. Aqui, como eu tenho uma fração com duas frações apenas, eu posso fazer a borboleta. Lembra da regra da borboleta? Seno ao quadrado de x é igual, só multiplicar em cruz, né? 1 vezes 9, 9, menos 4 vezes 1, 4. Tudo dividido pelo sorriso da borboleta, que é 1 vezes 9. Não esqueça que sempre quando não vem denominador da fração é 1. Então, seno ao quadrado de x é igual a 9 menos 4, 5. 5 sobre 9. Contrário da potenciação, radiciação. Então, vamos fazer aqui a radiciação. Então, o seno de x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 9. Lembrando, turma, a raiz quadrada ela não só está no 5, ela também está no 9. Então a gente vai desmembrar esta raiz aqui, ó. Seno de x é igual a raiz de 5 dividido pela raiz de 9. Professor, posso racionalizar? Pode, só que a raiz é exata. Então, para facilitar, a gente já pode dar o resultado dela. Seno de x é igual a raiz de 5 dividido pela raiz de 9, que é 3. Opa, maravilha, já calculamos o seno do x. Se eu já calculei o seno, eu já fiz a primeira relação trigonométrica. Vamos para a segunda. A segunda é a tangente de x. Lembra lá nas nossas aulas? Tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então eu vou pegar o seno de x e dividir pelo cosseno de x. Bem simples isso aqui, certo? Então a tangente de x, o seno de x. O seno eu acabei de calcular, não é isso? Tudo vai facilitar agora. Raiz de 5 sobre 3, dividido pelo cosseno que a questão me deu, menos 2 terços, dividido por menos 2 terços. Como não pode ficar dois sinais juntos, separa com parêntese. Na multiplicação, só multiplicar em cruz, é isso? Então a tangente de x é igual a raiz de 5 vezes 3, 3 raiz de 5, sobre 3 vezes 2, 6. E mais com menos é menos. Chegamos à conclusão que a tangente de x é o 3 e o 6 são múltiplos de 3. Então dá para a gente simplificar isso aqui por 3. Então vai ficar menos raiz de 5 sobre 2. Opa, maravilha, já calculamos também a tangente. Vamos agora para a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente, não é isso? Se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então a gente vai fazer a mesma relação trigonométrica aqui, ó. Cotangente de x é igual. O cosseno de x quanto que é? Menos 2 sobre 3. Então menos 2 sobre 3 dividido pelo seno. O seno foi quanto? Raiz de 5 sobre 3. Então raiz de 5 sobre 3. A cotangente do x é igual, menos com mais dá menos, multiplicando em cruz, 2 vezes 3, 6, dividido, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. 6 e 3 dá para simplificar por 3, certo? Então vamos simplificá-lo por 3. Então a cotangente do x é igual a menos 6 dividido por 3, 2.
sobre 3 dividido por 3, 1. Como tem raiz, não precisa colocar esse 1, certo? E agora, professor, tem uma raiz exata de 5? Não, é um número irracional, porque ele não possui raiz exata. Então, sempre que a raiz vier no denominador, ela nunca pode existir. Então, o que a gente vai fazer? Racionalizar. Multiplicar a mesma raiz no numerador e no denominador. Agora é só multiplicar os numeradores e os denominadores. Menos 2 vezes raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Tudo sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Maravilha! Já fizemos também a cotangente. Nós iremos agora para a secante. A secante de x, já vimos lá na introdução que a secante nada mais é do que 1 dividido pelo cosseno. Então a gente vai fazer a mesma coisa que facilita isso, ó. 1 sobre o cosseno. Então a secante de x é igual a 1 dividido pelo valor do cosseno, que a questão me deu. O cosseno de x é menos 2/3, tá? Então vou dividir por menos 2 sobre 3. Logo chegamos à conclusão que a secante de x, só multiplicar em cruz, né? Mais com menos dá menos. 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Chegamos na secante. E por fim, calculamos a cossecante. A cossecante também é bem simples, que nós já tivemos lá na introdução, que a cossecante nada mais é do que 1 dividido pelo seno. Então, eu vou pegar 1 e dividir pelo seno. Então, 1 dividido pelo seno. Logo, a cossecante é igual a 1 dividido pelo valor do seno. O valor do seno eu já tenho na questão agora, que é raiz de 5 sobre 3. Raiz de 5 sobre 3. A cossecante é igual, multiplicando em cruz, 1 vezes 3 dá 3, dividido por 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Também não pode entrar como denominador, racionaliza. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Chegamos à nossa conclusão que 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Tá? Logo, a cossecante é 3 raiz de 5 sobre 5. Lembrando, todas as 5 razões trigonométricas, as 5 funções trigonométricas foram feitas. O seno, que eu calculei pela relação fundamental trigonométrica. Depois que descobriram o seno, ficou fácil para calcular tudo, né? A tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Coloquem isso em prática agora nos exercícios que eu vou mandar para vocês no aplicativo, tá? Vocês vão fazer, manda para mim e a gente confere a resolução aqui. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.